Bom dia, pessoal, tudo bem? No caso aqui, tô gravando um videozinho para vocês à noite para deixar disponibilizado no sábado de manhã para vocês, já que nossa internet é meio lentinha, né, por aqui, mas quem estiver vendo o vídeo, boa noite, à noite, né? E quem for ver vídeo à tarde, boa tarde. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de processo 3. Tratávamos na última aula a respeito da responsabilidade patrimonial, falamos um pouquinho do Instituto da Responsabilidade Patrimonial de Terceiros ou responsabilidade patrimonial secundária, e em relação a esse instituto, ficou faltando a abordagem relativa a dois incisos do artigo 790 que tratam especificamente das fraudes praticadas pelo devedor. E é delas hoje que nós vamos tratar, né? O 790 vai dizer assim: são sujeitos à execução os bens. Inciso 5º, alienados ou gravados com ônus real em fraude e execução. 6º, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão de reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. É a respeito desses dois incisos que vão gerar a possibilidade de responsabilizar patrimonialmente terceiros que não faziam parte da relação de crédito originária, que a gente vai falar. São as fraudes cometidas pelo devedor. Fraude contra credores e fraude à execução. Esse é o tema da aula de hoje. Eu disponibilizei slides para vocês lá no SGA e gostaria que vocês acompanhassem. A aula de hoje vai ser uma comparação entre os dois institutos, que são atos fraudulentos, atos de engodo ou artifícios maliciosos praticados pelo devedor com o intuito de se esquivar do pagamento das suas dívidas. São as fraudes do devedor. Né? Então, a gente vai falar dessas duas hoje. Primeiro, a gente precisa saber o que são fraudes. O que são fraudes? São condutas maliciosas, artificiosas, praticadas pelo devedor no intuito de se esquivar do pagamento de suas obrigações, do cumprimento de suas obrigações. E no que consiste esses atos artificiosos, esses atos de engodo, esses atos maliciosos que vão importar numa espécie de esquiva do devedor ao pagamento das suas obrigações? São atos de alienação ou de oneração de patrimônio, alienação gratuita ou alienação onerosa, gratuita na forma de doação ou alienação onerosa na forma de compra e venda, ou ainda a imposição de ônus reais sobre o patrimônio do devedor com o intuito de deixar os seus credores sem qualquer tipo de garantia patrimonial para fazer frente às suas dívidas, às suas obrigações. Então, são condutas do devedor com o intuito de dar o golpe nos seus credores, né? Usando em um jargão bem popular, né? São condutas com o intuito de dar o golpe, de que o devedor deixe os seus credores sem qualquer tipo de garantia patrimonial. Beleza? Isso é fraude. E as fraudes do devedor são divididas em duas espécies: a fraude contra credores e a fraude à execução. O Instituto da Fraude contra Credores, pessoal, ele é um instituto de direito civil, regulamentado lá pelas normas do Código Civil, nos artigos 158 a 165. Basicamente, a fraude contra credores, pessoal, é um vício de consentimento, um vício do negócio jurídico que vocês estudaram ao lado da simulação, do erro, do dolo, que são hipóteses que invalidam o negócio jurídico, né? A fraude contra credores também é um vício de consentimento, né? Só que em razão dos reflexos patrimoniais que esse vício de consentimento gera, é importante que a gente trate dele ao lado de um instituto que também vai ter reflexos patrimoniais, mas que é um instituto processual, que é o Instituto da Fraude à Execução, né? É importante, em razão desses reflexos de cunho patrimonial que vão reverberar para dentro do processo, é necessário que a gente defina brevemente o que é fraude contra credores e faça a distinção do Instituto da Fraude contra Credores em relação ao Instituto da Fraude à Execução.
Bom, para configurar a fraude contra credores, né, eu já disse que é um vício de consentimento que, via de regra, pelo Código Civil, invalida o negócio jurídico entabulado, é necessário que a gente avalie dois requisitos para que haja configuração da fraude e para que o negócio jurídico fraudulento seja invalidado. É necessário se avaliar a presença de um requisito de caráter objetivo e outro requisito de caráter subjetivo. Que requisito é esse de caráter objetivo? É necessário que o ato de alienação ou de oneração de patrimônio, ele tenha reduzido o devedor à insolvência. Então, o primeiro requisito aí que a gente tem que comprovar é o dano, ou seja, é a redução do devedor ao estado de solvência. Existe fraude quando o devedor vende ou doa patrimônio, aliena de forma onerosa ou gratuita patrimônio dele, ou onera bens, impõe, né, direitos reais de terceiros sobre esses bens, com o intuito de se furtar do pagamento das dívidas, com o intuito de deixar os seus credores sem qualquer tipo de garantia. E o evento damine decorre daí, que esse ato de alienação ou de oneração de patrimônio tenha reduzido o devedor à insolvência, ou seja, tenha retirado todo o patrimônio que o devedor tinha, que poderia servir de garantia para pagamento dos seus credores. O devedor vende ou aliena ou onera tudo que ele tem e deixa os credores dele haver navios. O evento damine é isso. É que com a venda, o devedor, com a venda ou com a doação ou com a oneração, o devedor se veja sem patrimônio suficiente para garantir o pagamento dos seus credores. Esse é o chamado eventum damini, ou seja, o dano suportado pelos credores do devedor que aliena todo o seu patrimônio. Esse é o elemento objetivo. Só que para que haja configuração da fraude contra credores, além do elemento objetivo, é necessário que o credor prejudicado, que pretende o reconhecimento da fraude, também demonstre o elemento subjetivo, que é o consilium fraudis, ou conluio fraudulento. O que é o conluio fraudulento? Basicamente, pessoal, é a demonstração de que o devedor, ao alienar ou onerar patrimônio, tinha o intuito de lesar os seus credores. Então, é necessária a intenção, a má-fé do devedor na alienação e, ao menos, um conhecimento, ainda que presumido, do terceiro, de que comprou esse patrimônio ou que recebeu em doação esse patrimônio, no sentido de que o devedor estava pretendendo lesar os seus credores. Então, conluio fraudulento basicamente é isso, é a associação que existe entre o devedor que onera ou aliena patrimônio com o intuito de lesar os seus credores, com o terceiro que recebe o patrimônio alienado, doado, onerado por parte do devedor, que precisa ao menos desconfiar que aquela alienação, doação ou oneração foi feita com o intuito de lesar os credores do devedor. Ok, pessoal? Então, conluio fraudulento é isso, é a associação entre o devedor, que é aquele que pratica a fraude, e o terceiro que recebe o patrimônio comprado ou alienado ou doado ou onerado para ele. Ok, pessoal? Então, para que haja ocorrência da fraude contra credores, é necessário, primeiro, que o ato de alienação gratuita ou onerosa, além de ou a oneração, tenha reduzido o devedor à insolvência, ou seja, tenha deixado o devedor sem patrimônio suficiente para pagar os seus credores. Esse é o elemento
objetivo, que a gente chama de eventum damini, e além disso é necessário que haja demonstração do elemento subjetivo, que é o conluio existente entre o devedor que aliena ou onera patrimônio e o terceiro que adquire esse patrimônio. Ok, pessoal? Demonstrados esses dois requisitos, é possível se reconhecer a existência de fraude contra credores. E qual é o momento de ocorrência dessa fraude contra credores? Como é que a gente faz para que haja reconhecimento judicial dessa fraude? E qual que é o efeito provocado pelo reconhecimento da fraude contra credores? Primeiro ponto, pessoal, a fraude contra credores é um ato que é praticado, via de regra, sempre antes da propositura de qualquer tipo de ação de cobrança ou de execução em face do devedor. Não existe processo judicial em face do devedor, de modo que ele se antecipa à cobrança que vai ser feita pelos seus credores e aliena, onera ou doa tudo que tem, no intuito de ficar sem qualquer tipo de patrimônio que possa fazer frente aos seus débitos, né, que possa representar algum tipo de garantia de pagamento para os seus credores. Então, a fraude contra credores, ela ocorre no momento pré-processual, não existe procedimento, seja de execução, seja de cobrança, não existe procedimento judicial em que o devedor figura como parte devedora ainda, ok? É um ato anterior à propositura de qualquer tipo de ação judicial. Repito, o devedor ele se antecipa, ele prevendo que ele vai ser executado, que ele vai ser cobrado judicialmente, o que ele faz? Ele se desfaz de tudo que ele tem, no intuito de ficar sem nada e de lesar os seus credores, que vão ficar sem qualquer tipo de garantia patrimonial. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto. Ela ocorre antes de procedimento judicial em curso contra o devedor. Segundo ponto, o que a gente tem que fazer? Eu sou credora prejudicada porque o meu devedor me fraudou. Ou seja, ele alienou tudo que tem e me deixou sem garantia de receber o que ele me deve. O que eu vou fazer como credora prejudicada? Eu tenho que ajuizar uma ação de conhecimento chamada de ação pauliana, motivada pela presença do Instituto da Fraude, beleza? Essa ação, que se chama ação pauliana, ação revocatória ou ação de anulação de negócio jurídico, o nome mais frequente é a ação pauliana, ela vai ter como objetivo o reconhecimento da fraude. Essa ação tem um prazo de 4 anos para ser proposta, ok, pessoal? 4 anos contados da data de celebração do negócio jurídico fraudulento, né, do negócio jurídico de compra e venda, de doação, de oneração de bens em que tenha ocorrido a fraude. Ela é uma ação que pretende, portanto, o reconhecimento da fraude. E o que a gente vai pedir nessa ação? E aí a doutrina se divide. Por quê? O Código Civil, ele, lá nos artigos 158, 159, 165 e 171, inciso 2º, ele fala que o negócio jurídico fraudulento, uma vez reconhecida a fraude, o negócio é invalidado. Ou seja, a fraude gera a anulação do negócio jurídico, a invalidação do negócio jurídico. Essa é a posição do CPC, do Código Civil, nesses artigos que eu disse para vocês. Então, para o Código Civil, a ação pauliana, revocatória ou de anulação é, como o próprio nome indica, uma ação que pretende o desfazimento, a anulação, a invalidação do negócio jurídico fraudulento, com o intuito de fazer com que o patrimônio que foi retirado, o bem que foi retirado do patrimônio do devedor, retorne para o patrimônio do devedor, a fim de que seja atingido pelo credor prejudicado.
ok? Então, se a gente for seguir estritamente as disposições do Código Civil, a ação pauliana seria uma ação para anulação do negócio jurídico fraudulento e, consequentemente, essa ação teria que ter no polo passivo como réus tanto o devedor, que alienou patrimônio, que onerou patrimônio, que doou patrimônio com fraude, como o terceiro adquirente, que recebeu esse patrimônio por ato fraudulento. Então, a gente teria que colocar os dois em litisconsórcio passivo, beleza? Porque os dois agiram em conluio, em concílio fraudes, e a partir do momento em que houvesse sentença, essa sentença na ação revocatória ou pauliana, ela desfazeria o negócio jurídico, anularia o negócio jurídico para determinar a restituição do bem que foi alienado, que foi doado, que foi onerado para o patrimônio do devedor, a fim de que o terceiro que ajuizou a ação pauliana, o credor prejudicado, possa atingir esse patrimônio, esse bem dentro do patrimônio do devedor. Possa penhorar esse bem dentro do patrimônio do devedor. Ok, pessoal? Só que vejam, eu disse para vocês que a doutrina se divide e que essa primeira posição ela decorre de uma interpretação exclusiva do Código Civil. Qual é o problema dessa interpretação? Que é cunhada, criada, desenvolvida a partir das disposições do Código Civil no intuito de que haja invalidação do negócio jurídico. Primeiro, quando eu invalido o negócio jurídico praticado com fraude, eu permito a restituição do patrimônio que havia sido repassado ao terceiro para o patrimônio do devedor. Então, o bem retorna para o patrimônio do devedor. Se ele retorna para o patrimônio do devedor, eu não estou falando em responsabilidade patrimonial de terceiro, porque o patrimônio retorna para o devedor. Então, o credor prejudicado vai penhorar o bem dentro do patrimônio do devedor. Não há aí responsabilidade patrimonial secundária, e sim responsabilidade patrimonial do próprio devedor, né? O que estaria em conflito com o que dispõe o artigo 790 do Código de Processo Civil, que diz que existe responsabilidade patrimonial de terceiro quando ocorre reconhecimento da fraude contra credores, né? E quando o patrimônio o bem restitui para o patrimônio do devedor, o devedor não é um terceiro, ele é, como o próprio nome indica, o devedor, né? Então, isso estaria em conflito com o CPC. Um outro problema, pessoal, é o seguinte: quando eu considero que o negócio jurídico é invalidado, quando o bem retorna para o patrimônio do devedor, aquele credor que ajuizou a ação pauliana pode penhorar o bem? Pode, mas ele não tem prioridade nenhuma na penhora desse bem. A partir do momento em que o bem volta para o patrimônio do devedor, tanto aquele credor que ajuizou a ação pauliana como outros credores que não ajuizaram ação nenhuma podem penhorar aquele bem no patrimônio do devedor. Então, o credor que ajuizou a ação pauliana, ele é desprestigiado, né? Porque ele concorre em condições de igualdade com os demais para a penhora do bem que voltou para o patrimônio do devedor. Então, o credor que ajuizou a ação acaba não sendo nada favorecido com a ação pauliana. Bom, é a partir dessas considerações que surge a segunda posição doutrinária que tem sido prestigiada na atualidade, tanto por posicionamentos mais atuais do Superior Tribunal de Justiça, quanto por alguns civilistas e processualistas como Daniel Assunção, o Fred Dier, o Rodolfo Pamplona Filho, né? Mesmo Caio Mário, que é um civilista clássico, já falava na existência dessa segunda corrente. O que a segunda corrente diz? Ela diz que a ação pauliana
pauliana ela não gera anulação do negócio jurídico. A ação pauliana vai gerar tão somente ao reconhecer a existência da fraude, a ineficácia do negócio jurídico em relação ao credor prejudicado que ajuizou a ação. Ou seja, o juiz, ao julgar procedente a pretensão do autor da ação pauliana e dizer que de fato houve fraude, aquele negócio jurídico praticado entre o devedor e o terceiro é inoponível, ou seja, não pode ser oposto como eficaz em relação ao autor da ação, ao credor que ajuizou a ação pauliana. Ele é ineficaz em relação ao credor da ação pauliana. Aí o que acontece? Eu não desfaço o negócio jurídico. O credor da ação pauliana, que ajuizou a ação pauliana, vai poder penhorar o bem no patrimônio do terceiro. Por quê? O bem continua dentro do patrimônio do terceiro e o terceiro é que é responsabilizado. Por quê? O negócio entre o terceiro e o devedor permanece íntegro. Eu não desfaço ele. Então, o patrimônio continua, o bem continua dentro do patrimônio do terceiro. E aí, o que o credor que ajuizou a ação pauliana faz? Ele vai poder penhorar o bem dentro do patrimônio do terceiro. Aí eu vou estar efetivamente tendo uma situação de responsabilidade patrimonial do terceiro, porque ficou configurado que esse terceiro não agiu de boa fé, porque ele praticou fraude em conluio com o devedor originário, e aí, consequentemente, ele vai ter o patrimônio que foi repassado para ele pelo credor, pelo devedor originário, atingido pelo autor da ação pauliana. Beleza, pessoal? Então, o credor da ação pauliana vai poder penhorar o bem dentro do patrimônio do terceiro e, com isso, ele é melhor protegido, porque é só ele que ajuizou a ação pauliana que vai poder penhorar o patrimônio dentro do patrimônio do terceiro. Beleza? Esse bem não pode ser atingido por credores que não ajuizaram a ação pauliana. Só aquele que se sentiu prejudicado e decidiu promover uma ação contra o devedor para reconhecer a prática de fraude é que, obtendo sentença favorável, vai poder penhorar o bem dentro do patrimônio do terceiro. Depois, se o terceiro se sentir prejudicado, ele pode solicitar a indenização em face do devedor, mas aí já não é problema do credor que foi vitorioso na ação pauliana. Beleza, pessoal? Então, essa corrente aí da ineficácia da decisão, da sentença que determina a ineficácia do negócio jurídico fraudulento em relação ao credor que promoveu a ação pauliana é a corrente que tem prevalecido na atualidade, beleza? No Superior Tribunal de Justiça, essa corrente já tem encontrado guarida, tem alguns posicionamentos que reconhecem que o efeito provocado pela sentença de procedência da ação pauliana é justamente tornar o negócio jurídico fraudulento e ineficaz em relação ao autor da ação, credor que promoveu a ação, né? Mas existem alguns entendimentos ainda mais antigos dizendo que o efeito é invalidar o negócio jurídico, beleza? Na OAB, pessoal, essa ação caiu há uns 5 ou 6 exames atrás para confeccionar uma petição inicial de ação pauliana e o pedido que foi colocado como sugestão de resposta no gabarito da OAB foi um pedido de anulação do negócio jurídico, seguindo a posição mais tradicional de que a fraude contra credores, uma vez reconhecida, gera anulação do negócio jurídico. Beleza? Fiquem com a posição que vocês quiserem. A minha, Camila, é a segunda, de ineficácia do negócio jurídico, porque eu acho que é a posição que mais se sintoniza com a perspectiva do Código de Processo Civil, que trata
o terceiro adquirente como um responsável patrimonial secundário, e por isso eu não posso admitir que o negócio seja desfeito, anulado. Eu só digo que o negócio jurídico é ineficaz, né? Então é essa posição que, na minha opinião, condiz com o disposto no artigo 790, inciso 6º, que trata dessa situação da fraude contra credores, apesar de que existe uma incongruência no próprio dispositivo que diz que a ação anula o negócio jurídico, mas como o código trata o terceiro adquirente como responsável patrimonial secundário, a minha opinião é de que a ação deve provocar a ineficácia do negócio jurídico fraudulento. Ok, pessoal? Então, basicamente, fraude contra credores é isso. Ah, sim, tem mais duas coisinhas que eu queria falar para vocês, já ia me esquecendo. A fraude contra credores, ela só pode ser reconhecida se for promovida a ação pauliana em face do devedor, tá? Ação autônoma, só através dessa ação pauliana, revocatória ou de anulação de negócio jurídico. Eu não posso reconhecer fraude contra credores em outros tipos de processos já existentes. É só por ação autônoma. Ok? Beleza? Beleza, pessoal? Que tem prazo de 4 anos para ser proposta, como eu disse para vocês. Basicamente é isso. E a fraude à execução? Enquanto a fraude contra credores é um instituto tratado pelo Código Civil de Direito Material, um vício do negócio jurídico que pode levar ao seu desfazimento ou tão só a sua declaração de ineficácia, conforme a gente já viu, a fraude à execução é uma criação tipicamente processual. É um instituto típico do direito processual brasileiro, ele não tem semelhante em outros ordenamentos jurídicos internacionais, não. Então, é uma criação tipicamente nacional. Ele é um instituto tratado no Código de Processo Civil, particularmente no artigo 792, que trata de fraude, e esse ato fraudulento, além de gerar um prejuízo ao credor, né, porque a gente vai ver que a fraude é praticada no curso de processo de execução, no intuito de lesar o exequente, né, a fraude à execução também é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, né? Ela é um ato que também atenta contra o poder judiciário e por isso a fraude à execução, quando praticada e reconhecida judicialmente, ela é punida com multa de até 20% sobre o valor executado, sobre o débito exequendo, né? Então, ela é uma conduta também punida, conforme dispõe o artigo 774, inciso 1º e parágrafo único. Esse artigo vai dizer que quando se constata a prática de fraude à execução pelo executado, o executado deve ser punido com pagamento de multa de até 20% do valor da execução. Então, ela, além de ser um ato lesivo para o credor, o exequente, ela também atenta contra o poder judiciário, já que a fraude à execução é praticada com procedimentos judiciais em curso. Beleza, pessoal? E essa multa aqui, que vai ser aplicada quando ocorre o reconhecimento da fraude à execução, ela, diferentemente do que ocorre com outros atos atentatórios à dignidade da justiça, conforme previsão do artigo 77, ela é revertida em favor do devedor, né? Ela não vai para o judiciário, é o devedor que recebe essa multa. Depois vocês dão uma olhadinha no parágrafo único do 774, para vocês verem direitinho essa disposição legal. Ok, pessoal? E o que é necessário para que haja fraude à execução? Primeiro, a fraude à execução, ela é um ato que ocorre no curso de procedimento judicial. Ela é reconhecida na fase executiva, na fase de execução, seja ela de cumprimento de sentença ou processo de execução de título extrajudicial, mas o ato de oneração ou de alienação gratuita ou onerosa de bem pode ter ocorrido ainda na fase de conhecimento.
O que vocês vão ter que ver para a configuração da fraude à execução é se existia processo judicial contra o devedor em curso. Então, existindo processo judicial e a alienação, oneração de bens do devedor sendo capaz de reduzi-lo à insolvência, pode ser considerada esse ato de oneração ou de alienação pode ser considerado fraude à execução, beleza? Então, o que determina um marco aí que diferencia a fraude à execução da fraude contra credores é a existência de procedimento judicial em curso contra o devedor, beleza? A fraude à execução, como o próprio nome indica, ela só vai ser reconhecida na fase de execução, mas o ato de alienação ou oneração de patrimônio ele pode ter ocorrido na fase de conhecimento, ok? O que importa é a existência de processo, beleza? Além disso, para que haja fraude, é necessário o quê? É necessário que haja alienação ou oneração de patrimônio, alienação gratuita ou onerosa, compra e venda, doação, ou alienação de patrimônio, ou seja, dilapidação patrimonial. É qualquer dilapidação patrimonial? Não. É uma dilapidação que gere dano, que seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. Então, basicamente, qual é o requisito que eu tenho que demonstrar, eu, credor exequente, que eu tenho que demonstrar para comprovar a ocorrência de fraude? Que o executado alienou ou onerou o patrimônio dele e ficou sem garantia de me pagar, sem garantia patrimonial para me pagar, né? Ele se desfez de tudo que ele tinha, foi reduzida a insolvência e não tem mais dinheiro nenhum, não tem mais patrimônio nenhum para poder me pagar, ok? Então, requisito fundamental para ocorrência e reconhecimento da fraude à execução é que o desfazimento de patrimônio pelo devedor seja capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, o que a gente tem que demonstrar? Basicamente, na fraude à execução, como requisito essencial, é o eventum damini, é o elemento objetivo, é a redução patrimonial do devedor à insolvência, que ele não fique mais com garantias patrimoniais para poder responder pelo débito dele para o exequente. O que o exequente não tenha mais garantia patrimonial para poder pagar, ok? Então, fraude à execução, eu preciso demonstrar duas coisas. A existência de procedimento judicial em curso é que o ato de alienação, oneração de patrimônio tenha ocorrido depois desse procedimento judicial estar em curso e que ele seja capaz de reduzir o devedor à insolvência, beleza? Hoje, as hipóteses de fraude à execução estão taxativamente previstas no artigo 792. A gente já vai ler quais são essas hipóteses, mas antes de falar delas, só para fins comparativos com a fraude contra credores, como que eu faço para obter o reconhecimento judicial da fraude à execução? Ela tem prazo e quais são os efeitos dela? Bom, primeiro, como eu faço para obter o reconhecimento da fraude à execução? O reconhecimento da fraude à execução não depende de ação autônoma. Ele é feito por via de decisão proferida nos próprios autos da execução. Então, o requerimento para reconhecimento da fraude é feito pelo exequente, que está prejudicado, está se sentindo prejudicado porque descobriu que o executado vendeu todo o patrimônio dele, não tem mais garantia patrimonial para pagá-lo, para pagar a ele, exequente. E aí o exequente ele vai fazer uma simples petição nos autos, indicando como, porquê, qual o patrimônio alienado pelo executado, quais são os motivos da fraude, demonstrando a existência do dano. E através dessa petição, se o juiz reconhecer que de fato está demonstrado o dano, a redução do devedor ao estado de insolvência, ele vai declarar a existência da fraude e vai aplicar a multa de 20%. Então, a fraude à execução é reconhecida nos próprios autos do procedimento executivo, mediante requerimento apresentado por simples petição pelo exequente.
ok? Não preciso de ação própria. Tem prazo? Não tem prazo, diferente da ação pauliana, basta que haja reconhecimento dentro dos autos da ação de execução. E qual é o efeito gerado pelo reconhecimento da fraude? O efeito do reconhecimento da fraude é a declaração de ineficácia do ato jurídico fraudulento em relação ao exequente. Então, aquela oneração, aquela alienação de patrimônio praticada pelo executado para um terceiro é ineficaz em relação ao exequente. O que o exequente vai fazer? Penhorar o patrimônio que foi transferido para o terceiro. Beleza? E aí pouco importa se o terceiro agiu em conluio com o executado ou não. Fato é que basta que haja demonstração que o executado alienou patrimônio sabendo da existência do processo de execução, ele agiu de má fé e, portanto, o negócio vai ser ineficaz em relação ao exequente e o exequente vai poder atingir, penhorar o patrimônio que foi transferido ao terceiro, ok? É necessário que essa alienação seja suficiente para reduzir o devedor à insolvência, tá? Porque, vejam, se o executado, ele aliena só uma parte do patrimônio dele, mesmo assim fica com bens necessários a suprir o débito executado, não tem problema, o exequente não está sofrendo fraude de execução, não. O problema é quando o executado se desfaz de tudo que ele tem e deixa o exequente haver navios. Aí, caso o executado já saiba, obviamente, do processo de execução, ele pratica, sim, fraude de execução, porque há uma redução do devedor a um estado de insolvência. E aí, uma flagrante má-fé do executado, porque ele sabia da existência do processo de execução. Beleza, pessoal? Então, vejam, ocorre a declaração nos próprios autos de execução, mediante requerimento manifestado pelo próprio exequente, e o efeito é a declaração de ineficácia do negócio jurídico fraudulento em relação ao exequente, que vai poder penhorar o patrimônio, o bem no patrimônio do terceiro, e por isso o terceiro é responsável patrimonial. É um caso de responsabilidade patrimonial secundária. Esse é o efeito provocado pelo reconhecimento da fraude à execução. Bom, agora vamos então à leitura das hipóteses que se configuram, segundo a lei, como hipóteses de fraude à execução. Vamos ver. 792. Alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Então, o que o 792, inciso 1º, fala? Ele fala o seguinte, pessoal, suponhamos que eu esteja promovendo uma ação que discuta um direito real. O que é o direito real? Ele incide sobre coisa, não é? Imagine que eu tenha uma ação de reivindicação de propriedade contra o Rafael. Eu estou alegando que eu sou proprietária de determinada coisa que está sob a posse do Rafael e quero essa coisa restituída a mim em razão de um direito de propriedade que eu alego ter. Percebam que o direito real incide sobre aquela coisa que está em posse do Rafael, um apartamento, por exemplo, que eu alego que é minha. O Rafael, sabendo da existência dessa ação de direito real que incide sobre aquele apartamento que está sob a posse dele, ele pode vender o apartamento? Não. Se ele vender, ele pratica fraude. Por quê? Porque o direito real incide sobre aquela coisa certa e determinada. Logo, ela fazia parte, a execução vai incidir sobre aquele bem se eu for vitorioso. O Rafael não pode vender aquilo, porque senão ele pratica fraude à execução. Beleza, pessoal? Só que vejam, para que haja fraude, aqui, sem qualquer tipo de controvérsia, essa existência da ação tem que ser
tem que ter sido averbada em cartório. Então, logo que eu distribuir a ação que discute direito real, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir à Secretaria do Juízo a expedição de uma certidão de inteiro teor que atesta que eu distribuí a ação em face do Rafael discutindo direito de propriedade, e eu vou levar essa certidão à averbação junto ao registro do imóvel que eu estou alegando que é meu. E a partir do momento que essa averbação é lançada à margem do registro, o registro cartorário gera uma presunção de conhecimento a terceiros. Isso quer dizer que, independentemente do Rafael ser citado ou não para aquela ação, o registro em cartório já gerou conhecimento dele, de forma que qualquer ato de alienação ou oneração de patrimônio que ele pratique em relação àquele apartamento é considerado como ato fraudulento, é considerado como fraude à execução. Beleza? Eu nem preciso demonstrar a má-fé do terceiro adquirente ou mesmo a má-fé do Rafael, basta que a ação esteja registrada, averbada junto ao registro do imóvel, tá? Que eu estou discutindo ser meu. A mesma coisa, pretensão repersecutória. Pretensão repersecutória é pretensão de entrega de coisa. Então, por exemplo, se eu estou num divórcio disputando com o Rafael a propriedade de um apartamento que eu quero que fique comigo, o Rafael não pode vender esse apartamento para outra pessoa estando pendente o litígio, enquanto não for resolvido o divórcio, né? Porque vai que esse apartamento fica comigo. Se ele ficar comigo, o Rafael tem que me devolver a coisa se ela tiver em poder de terceiro. Se ela tiver em poder de terceiro, que foi transferida ao terceiro com fraude. O terceiro vai ter que me devolver. Da mesma forma, essa ação de divórcio, com pretensão de entrega de coisa, ela tem que ter sido averbada no cartório para gerar uma presunção absoluta erga omnes da fraude, sem que haja necessidade de demonstração de má-fé por parte do executado. A má-fé aqui é presumida em razão da existência do registro cartorário. Aqui eu só tenho que comprovar que houve o ato de alienação mesmo, beleza? Eu, exequente, só tenho que comprovar que houve o ato de alienação ou oneração. Também existe fraude à execução quando a alienação ou oneração do bem tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma do 828. O que é o 828? O 828 vai tratar da chamada averbação de certidão premonitória. Como assim averbação de certidão premonitória? A certidão premonitória, pessoal, é uma certidão que a gente obtém a partir do momento em que a gente distribui um processo de execução e decide gravar a existência daquele processo junto ao registro de algum bem que o executado possui. Imagine o seguinte: a norma me deve um determinado valor, ela não pagou, eu tenho título executivo e decido cobrar esse valor por execução contra ela. E aí, antes de ajuizar a ação de execução, eu investigo a situação patrimonial da norma e descubro que ela é proprietária de uma sala, registrada lá em Peçanha. O que eu faço? Eu distribuo a ação de execução em face dela e logo após o recebimento da ação de execução, eu vou à Secretaria do Juízo e peço para a Secretaria expedir uma certidão de inteiro teor. Essa certidão consta a data em que a ação foi distribuída, qual é o valor objeto da execução, qual é o valor que está sendo cobrado, quem é autor e devedor. Basicamente, eu vou pegar essa certidão, levar lá no cartório de registro de imóveis de Peçanha e averbá-la à margem do registro da sala comercial, que é de propriedade da norma. Para quê? Para gerar direito de preferência. Se houver alguém que também quiser penhorar aquela sala, eu tenho prioridade, porque eu averbei em primeiro lugar. A averbação, nesse caso, gera uma presunção de conhecimento para terceiros de que a sala comercial está vinculada à minha execução e que ela pode ser futuramente penhorada por mim. Isso significa que qualquer ato que a norma praticar em relação àquela sala configura fraude à execução. Porque ela podia vender? Não, aquela sala já estava associada ao meu processo de execução. Então, a norma podia vender, podia doar, podia onerar? Não, não podia, porque eu sou credora preferencial. Logo, a norma pratica
fraude à execução com base no artigo 792, inciso 2º, porque a execução foi averbada junto ao registro da coisa alienada ou onerada, ok? Há uma presunção de má-fé por parte da norma, independentemente dela ter sido citada ou não para o processo de execução, estava lá no registro do bem que a ação já tinha sido distribuída, ela não podia ter vendido, ok? Ela pratica fraude. Terceira hipótese, também ocorre fraude quando tiver sido averbado no registro do bem hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguída a fraude. Imagine que eu venda imóvel penhorado, imóvel meu que foi penhorado num processo de execução. Tem como? Não, a penhora ela sujeita o imóvel que foi penhorado ao processo de execução. Ela vincula, né? Ela é um ato preparatório da expropriação, como a gente viu na última aula. Então, ela vincula, ela torna sujeito o bem penhorado ao processo de execução. Portanto, bem penhorado não pode ser vendido, porque quem vende bem penhorado pratica fraude à execução. Então, quando a penhora ela tiver sido averbada em cartório, ainda que não haja conhecimento do executado quanto à existência da execução, porque ele não foi citado ainda, né? O executado, se ele vendeu o bem, que já está penhorado e a penhora registrada em cartório, ele pratica fraude. Assim como ele pratica fraude também quando existe hipoteca judiciária averbada junto a um registro de um bem. O que é hipoteca judiciária? A hipoteca judiciária é um instituto que está previsto no artigo 495, que diz assim, ó: a decisão que condena o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determina a conversão de prestação de fazer, não fazer ou dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo da hipoteca judiciária. A decisão produz hipoteca judiciária, embora a condenação seja genérica, ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre o bem do devedor. O que é a hipoteca judiciária? A hipoteca judiciária, pessoal, é um ato que permite que, nos casos em que o devedor foi condenado ao pagamento de quantia, então eu tenho uma sentença que condena o devedor ao pagamento de quantia e essa sentença ainda não transitou em julgado. Só que eu quero ter uma garantia de que o devedor vai me pagar aquele valor para o qual ele foi condenado, no qual ele foi condenado. Eu não quero esperar o trânsito em julgado, porque pode ser que o devedor se desfaça de tudo que ele tem. O que eu posso fazer? Eu posso, então, tirar cópia da sentença, ainda que essa sentença esteja pendente de recurso, ela não transitou em julgado, e levar essa sentença à averbação junto ao registro de bens imóveis do devedor, com o intuito de constituir uma hipoteca. Vocês estão estudando lá nos direitos reais, vocês vão estudar os direitos reais sobre coisa alheia. A hipoteca é um direito real que incide sobre coisa alheia de outra pessoa, que incide sobre bem imóvel. É um direito real que é sobre coisa alheia que incide sobre bem imóvel. Então, imaginem que eu queira constituir uma hipoteca judiciária. O que eu preciso? De uma sentença que condena o devedor ao pagamento de prestação pecuniária. Eu vou tirar a cópia dessa sentença, ainda que ela não tenha transitado em julgado, e levar essa sentença à averbação em cartório, junto a um cartório de registro de imóveis, onde haja algum imóvel de propriedade do devedor, para que, com o lançamento daquele direito real de hipoteca sobre
o imóvel que é de propriedade do devedor, eu tenho a garantia de receber futuramente. Isso é hipoteca judiciária, ok, pessoal? Quando a hipoteca judiciária estiver lançada já no registro do bem do devedor, o devedor pode vender esse bem, pode doar, onerar esse bem? Não, porque existe um credor preferencial ali, que é um futuro exequente. Então, tanto no caso de penhora já registrada, quanto no caso de hipoteca judiciária já registrada, que vai futuramente se transformar em penhora, o devedor que vende a coisa, objeto da hipoteca ou objeto da penhora, né, ele pratica fraude, ele comete fraude, ok, pessoal? Nesse caso também há uma presunção de má-fé por parte do devedor futuro executado que vende coisas que já estão vinculadas ao processo e tem conhecimento dessa vinculação porque os atos foram registrados em cartório. Então aqui eu não preciso demonstrar má-fé, eu só preciso demonstrar que o ato de oneração, alienação ou oneração, alienação ou doação ocorreu em relação àquele bem que estava vinculado ao processo, ok? A última hipótese de fraude diz assim: ocorre fraude quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-la à insolvência. Essa aqui é a hipótese clássica de fraude contra credores. Perdão, de fraude à execução. O que eu preciso ter aqui para que haja, nessa quarta hipótese, a ocorrência de fraude à execução? Eu preciso ter ação tramitando contra o devedor e que o devedor tenha sido citado nesta ação e que, além disso, ele tenha praticado ato de oneração, alienação gratuita ou alienação onerosa que seja capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, ele tem que ter demanda em curso contra ele, mas não basta isso, ele tem que ter sido citado para tomar conhecimento da demanda. E, além disso, ele tem que ter alienado, doado ou onerado patrimônio, e esses atos de alienação, doação, oneração tem que ter retirado todo o patrimônio do devedor de modo a reduzi-la à insolvência. Se ele ainda tiver garantia patrimonial, ele não pratica fraude, beleza? Então, tem que demonstrar a existência de demanda, ocorrência de citação e o ato que reduziu o devedor à insolvência. Se ele ainda permanece com patrimônio suficiente para pagar o exequente, ele não pratica fraude, ok? E aí o inciso 5º vem dizendo que nos demais casos expressos em lei pode ocorrer o reconhecimento da fraude. Ocorre fraude, por exemplo, na hipótese do artigo 185 do CTN, do Código Tributário Nacional, que diz que, havendo tributo inscrito em dívida ativa, se o devedor aliena patrimônio e essa alienação é capaz de reduzir a insolvência, ele pratica fraude à execução. No caso, a execução fiscal aí, tá? É um exemplo aí de caso fora do CPC. Então, basicamente é isso, pessoal. A fraude à execução, ela vai gerar ineficácia em relação ao exequente, ela pode ser reconhecida nos próprios autos. O parágrafo 2º do 792 vai dizer assim: no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou todas as cautelas necessárias para aquisição, mediante exibição de certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Basicamente, esse dispositivo ele vai dizer que, a princípio, eu não preciso demonstrar, eu, exequente, que quero obter o reconhecimento da fraude, eu não preciso demonstrar a má-fé do terceiro, sobretudo. É o terceiro que, ao se defender, vai ter que demonstrar que ele diligenciou no sentido de adotar todas as cautelas necessárias na hora de comprar o bem e enfim, não tinha nada que o impedisse de comprar. Então, o ônus de prova aqui da má-fé não é do exequente, é do terceiro adquirente, eventualmente, que vai se defender aí quando ele for notificado do pedido do exequente para reconhecimento da fraude. Beleza?
Aqui, pessoal, antes de declarar a existência da fraude à execução, é importante que o juiz intime o terceiro adquirente para que, se o terceiro adquirente quiser, ele promova a ação de embargo de terceiro com o intuito de provar que ele agiu de boa fé, né? Então, é o terceiro adquirente que tem que provar que agiu de boa fé aqui, porque a má-fé do executado, nos casos do 792, ela é presumida, basta que haja a prova do dano, né? Como eu disse para vocês, o exequente ele não precisa demonstrar má-fé, né? É o exequente, o terceiro adquirente, então, que quando convocado pelo juiz, intimado, porque, vejam, o exequente está alegando que o executado praticou fraude. E essa fraude foi praticada também por um terceiro adquirente. Como o terceiro adquirente vai ter o seu patrimônio atingido, ele tem que ser intimado pelo juiz antes de que esse patrimônio seja penhorado. E aí ele pode se defender. A forma de defesa dele são os embargos de terceiro, porque ele é um terceiro atingido patrimonialmente. Ele vai demonstrar que ele não agiu de má fé, que ele agiu de boa fé, beleza? Mas lembrando aqui que é muito difícil que o terceiro demonstre boa fé nos casos dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 792, já que nesses 3 casos, pelo fato de haver averbação do ato constritivo junto ao registro do bem, essa averbação presume conhecimento de terceiro, né? E aí o terceiro que compra bem penhorado, bem hipotecado, bem gravado com processo de execução, ele não é um terceiro que age de boa fé, né? Então é muito difícil que a gente consiga que o terceiro demonstre a boa-fé nas hipóteses do 792, 1, 2 e 3. Do 4, ele pode demonstrar que agiu de boa-fé. Ok, pessoal? E aí, o parágrafo 3º do 792, ele vai dizer que nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar. O que significa isso? Significa que os sócios da pessoa jurídica também praticam fraude. Então, se existe uma ação contra a pessoa jurídica, eventualmente a pessoa jurídica não paga a condenação e os sócios dela são obrigados a pagar porque ocorre a desconsideração da personalidade jurídica, se os sócios alienam patrimônio, eles praticam fraude. E essa fraude é configurada a partir da citação da pessoa jurídica e não dos sócios em si, beleza? Então, o sócio tem que ter bastante cuidado, porque a fraude ela vai ser configurada a partir da citação da pessoa jurídica e não dele sócio. Então, ele pode ser surpreendido com isso. Ok, pessoal? Esses são os casos de fraude à execução e fraude contra credores. Nos slides números 5 e 6, tem 2 quadrinhos comparativos para vocês dão uma olhadinha aí das diferenças entre fraude à execução e fraude contra credores. No inciso, no segundo quadrinho, na parte final, está dizendo assim que existe uma súmula do STJ, que é a súmula 375, que exige a prova do terceiro adquirente, a prova de má-fé do terceiro adquirente, só que essa súmula caiu em desuso a partir do disposto no parágrafo 2º do 792, que diz que a prova incumbe ao terceiro adquirente. Se a prova da boa-fé incumbe ao terceiro adquirente, o exequente não tem que demonstrar má-fé, não, ele não tem que comprovar má-fé. Então, essa súmula 375, ela caiu em desuso diante do disposto no parágrafo 2º do 792, beleza? É assim que ela tem que ser interpretada, como uma súmula que está em conflito com o disposto no artigo 792, tendo em vista que não é necessário mais a prova da má-fé, né? Tendo em vista que é o próprio terceiro adquirente que tem que comprovar que agiu de boa fé. Ok, pessoal? É só hoje isso tudo. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Eu estou à disposição de vocês amanhã no horário da aula e semana que vem nós vamos fazer um exercício, tá bom? Beijo, beijo, bom final de semana para vocês e tchau, tchau.